Bem-vindos a mais uma aula! Hoje nós iremos trabalhar o conteúdo de matemática e arte. Fique atento às explicações para fazer as atividades. Depois faça as atividades e envie uma foto para a professora. Nós iremos começar, então, com a nossa parte de matemática, que nós vamos ver um pouquinho, sobre a organização dos números, algo que a gente já viu, mas que agora a gente vai ver um pouquinho melhor, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai lembrar um pouquinho são os números maiores e os números menores, com o uso dos símbolos menor que e maior que. Vamos começar com os números maiores que. Quando nós vamos colocar os números em ordem, a gente pode optar por colocar ele em forma decrescente. O que é isso, professor? Eu começo com um número que tem um valor maior e vou para o que tem um menor valor. Ou então eu posso comparar dois números, como por exemplo aqui, o 820 e o 213. O 820 ele é maior que o 213. Então, eu vou usar o símbolo de maior que, em que a abertura do meu sinal ele fica sempre para o número maior, tá bom? Ou então, eu posso organizar meu número na ordem crescente, que são os números menores para os maiores, que é a ordem que a gente geralmente usa, Principalmente quando a gente vai contar, vai organizar alguma coisa, eu começo sempre lá do 1 e vou aumentando. O símbolo que eu uso do menor para o maior é esse símbolo aqui, ó, é o símbolo menor que, em que, mais uma vez, a abertura do meu símbolo, ele vira sempre para o maior lado. Então, ele vai estar sempre virando para quem é maior. Então, eu começo lá no meu 213 e vou aumentando ele, tá? Vou colocar o símbolo que ele é menor que o 820. E outra coisa que nós temos que rever são os números antecessores e sucessores. A própria palavra antecessor, ela já não me diz que é o que vem antes. Então, aquele número que vem logo antes dele. Então, por exemplo, o 19, ele vem o 19, logo em seguida vem o 20. Então, o 19 ele está antes, então ele é antecessor do 20. O 1385, ele é o antecessor de 1386, porque ele está antes do que ele lá na ordem dos números. Já o sucessor é aquele que vem logo depois. Então, o 23 ele é sucessor do 22, porque ele vem logo depois. O 2574 ele é sucessor do 2573, porque ele vem logo depois dele. Então, lembrando, antecessor vem antes, sucessor vem depois. E a decomposição dos números. O que é decompor os números? É eu dividir o número, colocando quanto cada algarismo dele vale. Então, eu geralmente uso esse quadro de valor e lugar. Por quê? Porque cada algarismo, quando ele está em uma determinada ordem, dentro de uma determinada classe, ele tem um valor, Se o número 2, ele está aqui na centena da unidade simples, ele vale um valor. Se ele está na centena dos milhares, ele tem outro valor. Como, por exemplo, o número 16.224, tá? Eu tenho esse 1 aqui, que ele não vale 1. Ele está na casa do dezenas de milhar, então ele vale 10.000. Esse 6 aqui, ele está na casa da unidade de milhar, então ele vale 6.000. Esse 2, ele vale 200, porque ele está na centena das unidades simples. Esse 2, ele vale 20, porque ele está na dezena das unidades simples. E esse 4, ele vale 4 unidades, porque ele está na unidade das unidades simples. Então, sempre que eu vou ter que decompor o número ou escrever o número, eu posso vir me utilizar dessa tabela aqui, tá? Por quê? Porque ela vai me ajudar a entender que número que eu estou lendo e escrevendo. Como, por exemplo, aqui na leitura dos números, Então, eu coloco lá o número que eu vou conseguir identificar melhor ele. Por quê? Quando eu pego um número assim, 90.063, eu ainda posso ter dificuldade para identificar quantos números tem aqui. Então, eu volto lá na minha tabelinha, nessa tabelinha aqui, e coloco ele, que eu vou ficar mais fácil para eu entender quanto vale cada algarismo, para que eu possa escrever corretamente o número, para não trocar
dezena com centena, unidade de milhar com centena, que isso ocorre bastante, né? Então, vamos lá ver as atividades que vocês vão fazer hoje. Então, a primeira atividade é essa aqui. Vocês têm a tabela com alguns números, tá? E eles estão fora de ordem, eles não estão na ordem do menor para o maior. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão achar os números que são menores que 8.300 e vão escrever na ordem crescente. Então, eu vou pegar todos os que são menores que 8.300. E daí, primeiro, eu vou identificar quais são e vou escrever do menor para o maior, né? Que é a ordem crescente. Depois, eu vou achar todos os números que são maiores que 7.000 e vou escrever eles na ordem decrescente. Então, eu começo com um número de maior valor e vou escrevendo até o de menor valor. Eu posso separar esses números por um tracinho, né? Por um hífen ou por uma vírgula. Tá? Vocês têm essa opção, vocês podem escolher qual dos dois vão usar para separar os números. A segunda atividade, vocês vão escrever como que lê cada um desses números aqui. Se tiver dificuldade, coloca lá no quadro de valor, faz ele lá no caderno, monta ele bonitinho no caderno, coloca o número lá, para saber que número que é. Então, vocês vão escrever aqui com a letra legível. Caprichem nessa letra. Tem criança que está fazendo correndo. Não quero. Se eu não conseguir identificar, eu não vou aceitar a atividade. Então, façam com bastante atenção. Verifiquem a escrita dos números. Se tiver com dúvida de como escreve um número, pesquisa. Tá? Vocês têm que tomar cuidado. Palavras que são com Z, vocês às vezes fazem com S. Palavras que vocês trocam letras, tem que prestar bastante atenção. Tá? Então, assim, daí vem o número 3. Vocês, na linha de cima, vocês vão colocar quem é o sucessor, quem vem depois do número. Na linha de baixo, o antecessor. Qual é o número antes, tá? Prestem bastante atenção nessa para fazer com bastante capricho, tá bom? Aí, no número 4, vocês vão ter que compor o número. Nessa primeira parte da tabela, vocês vão fazer que nem um número aqui, ó. Vocês vão colocar lá as iniciais de cada uma das ordens. Por exemplo, número 2.344. Esse 2, ele está na unidade de milhar. Então, vou pôr 2, o M, que é o símbolo de unidade de milhar. O 3, ele está na centena. Então, 3C. E assim por diante. E na segunda parte da tabela, vocês vão colocar com forma de números, não esquecendo do sinalzinho de mais, tá? O sinal de adição. Professor, eu tô com dúvida, não lembro em qual lugar vai cada um desses números. Monte a tabela de valor. Você já sabe montar essa tabela, né? O ano passado a gente montou bastante ela. Montem a tabela, coloca lá o número para identificar onde está cada um deles. Ó, então vocês vão fazer essa tabela aqui no caderno se precisar. Eu preciso fazer tudo essa parte aqui? Não precisa, eu posso colocar só as iniciais lá e montar a minha tabela. Tá? Monto ela, coloco o número, verifico em que local que tá aquele algarismo. Aí eu vou lá e vou decompor o número, ok? Agora nós vamos ver um pouquinho sobre a nossa atividade de arte, que nós vamos conhecer hoje um pintor. O nome dele é Kandinsky. Então, assim, de forma geral, né, os nossos pintores, eles usam a geometria dentro das obras de arte, né? Muitas vezes, antes deles fazerem a obra no total, eles desenham lá, fazem as formas geométricas a lápis lá, para eles identificarem onde eles vão colocar os outros elementos da obra. Mas alguns artistas, eles utilizaram das formas geométricas para compor a arte em si, né? Então, eles vão formar a obra de arte com essas obras geométricas, né? Então, o Wassily Kandinsky, né? Então, assim, quando a gente tem a biografia, a gente tem o ano que ele nasceu e que ele faleceu, tá? Então, ele faleceu em 1944. Ele era russo, de ascendência asiática. Quer dizer o quê? Que a família dele
tinha origem asiática. Então, assim, ele cansou de todas aquelas obras de arte que eram feitas seguindo os mesmos estilos, né, dos orientais, o misticismo eslavo. Então, ele resolveu usar as leis matemáticas dentro das suas obras e o significado das cores, né? Então, assim, quanto mais rigorosa ele tornava aquela sua técnica, né, de utilizar essas obras geométricas, mais ele liberava a imaginação na hora da criação. Aí vocês têm essa imagem aqui para vocês, tá? Para vocês responderem ali algumas perguntas, ok? Então, vamos dar uma olhadinha nessa atividade. Então, vocês têm essa imagem aqui, né? Então, vocês vão ter que ver quais são as formas geométricas que vocês conseguem identificar aqui. Quantos triângulos, vocês têm que contar quantos triângulos vocês conseguem enxergar. Se as cores são cores quentes ou frias, ou se elas são mistas, né? Quando existem os dois. E por último, vocês vão fazer um desenho utilizando formas geométricas. Não se esqueçam de pintar. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato com a professora. Façam com bastante cuidado, com bastante atenção e até a próxima aula.